Olá, YouTube, com uma semana de hiato, nós voltamos. Semana passada nós tivemos uma reunião administrativa aqui da SEC. Infelizmente não podemos ter o estudo. E essa semana voltamos com muito amor, muito carinho, muita energia, felicidade. Show de bola! Para você que está chegando no canal hoje, curte o nosso canal aí, se inscreve, ative o sininho para receber mais notificações. Para receber mais notificações aí sobre as aulas. Também comente aí, se tiver alguma dúvida. E falar que na descrição, aqui embaixo também, tem o nosso link do grupo do WhatsApp, se você quiser participar aqui da nossa aula, toda terça-feira, às 18h30. Seja muito bem-vindo. Assim como, seja muito bem-vindo, Laura e Lúcio. Então, se você quer participar, entre no grupo aí, no link na descrição. E fique à vontade, venha participar com a gente dessa aula maravilhosa, riquíssima. Ok? Vamos lá. Semana passada a gente acabou a lição 5 de Oesteta, né? E hoje nós vamos para a 6ª lição desse espírito grandioso, maravilhoso, que ajudou Titio Leon a nos dar essa obra-prima. E hoje, na 6ª lição de Oesteta, se o meu gato deixar, nós iremos falar sobre diferenças de arquitetura e pintura, inspiração na arte da pintura, a formação das cores e a duração das criações artísticas no espaço. Então, vamos lá. 20 de janeiro de 1922. 6ª lição de Oesteta. Após vos haver falado da arquitetura no espaço em nossa última conversa, hoje vamos nos ocupar na pintura. Há uma sensível diferença entre o pensamento escrito ou falado e a arquitetura ou a pintura. A arquitetura atinge os sentidos. A pintura atinge mais o espírito que os sentidos. E aí, interessante ele já poder situar essa diferenciação, né? Falando que a arquitetura nos atinge nos sentidos, né? Que deve ser uma questão mais... eu não sei se é mais humana, se é mais terrena, né? Os sentidos podem estar ligados aos sentidos mesmo da visão, audição, olfato e etc., né? E a pintura atinge mais o espírito que os sentidos, que no caso deve ser essa questão do sexto sentido, né? Do espírito, do sentimento e não do sentir, né? Isso a gente parando para pensar faz até sentido, porque, nossa, faz até sentido. Quanto sentido? Sentimentos, sentidos, ai, enfim. Mas, por exemplo, quando a gente fala, né, que as arquiteturas elas foram feitas especificamente em lugares estratégicos para que a sensação seja essa quando as pessoas estiverem lá, no caso, né? Então, se estiver no alto, né, é uma sensação, pode ser uma sensação diferente, né? Mexer com o sentido humano mesmo. Aliás, eu até vi um post no Instagram, não lembro agora, que tem essa questão do sentido numa arquitetura da Disney.
o Walt Disney, ele tem um castelo lá na Disney, né? No parque da Disney. E o Walt Disney, ele queria que o castelo fosse maior, né? Só que pelas leis, ele não poderia subir mais que ele já estava. Então, o que ele fez? Ele fez uma manobra, né, para que os nossos sentidos achassem que o castelo fosse maior do que ele é. Então, ele fez ele fez uma depressão, né, no solo, então ele diminuiu o solo perto. Quando você começa a chegar perto do castelo, ele diminui um pouco o solo e as casas também começam a diminuir ao decorrer que você chega no castelo, exatamente para dar essa sensação de que o castelo é maior do que ele parece. Então, a arquitetura, ela trabalha dessa forma, né? Até porque a arquitetura, você sente ela corporalmente, né? Foi o que a gente falou. Então, você entra nela, né? Passa por ela, passa por arcos, né? Passa por portais, ou toca nela. A arquitetura, ela é muito sentida fisicamente também, né? E logo está ligada a esses sentidos humanos, creio eu, né? Se alguém quiser falar. Na vida comum, a pintura é a reprodução exata, tanto quanto possível, dos quadros que Deus colocou sobre nossos olhos, nos mundos que ele criou. E aí é interessante falar que ele não fala no mundo, né? Mas ele fala nos mundos que ele criou. Então, a pessoa pode, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, ela pode ter uma... Ai, Jesus. Como é que é, velho? Me ajude aí, gente. Você sai do corpo. Nossa, minha memória tá péssima, cara. Cara, eu esqueci o nome da palavra, mas ele sai do corpo e vai passear, né? É um transe, desdobrar. não sei. Desdobrar, muito desdobrar. bem, Bruno. Nossa Senhora. Pelo amor de Deus. Então, quando ele se desdobra, dependendo da faixa etária que ele estiver, no nível que ele estiver, ele pode ir para outros mundos, né? E aí, a partir disso, ele pode reproduzir, né, esses quadros que Deus colocou em nossos olhos. Isso é super interessante, porque eu já pensei muito nisso, né? Quando a gente vivencia coisas, né? Vivencia momentos, a gente pensa assim, nossa, se eu pudesse tirar uma foto disso que eu estou olhando agora, neste momento, a foto ficaria linda. Eu sempre pensei nisso, quando eu passeio, vou para alguns lugares e tal, etc. E aí, em alguns momentos, a gente tem a tecnologia que consegue captar, né, essa visão dos nossos olhos. Mas em outras questões não é possível, né? Não é possível pela falta da tecnologia, você não carregou o celular ou tiver uma câmera de qualidade, ou porque os olhos eles captam, né, muito melhor do que a tecnologia. Por exemplo, quem já tentou tirar uma foto da Lua aqui e ficou frustrado porque a foto, você olha a lua linda, meu Deus, que lua linda, nossa, vou tirar uma foto. Aí tira uma foto, é um borrão branco. É muito ruim, né? Tem que ter uma tecnologia No específica. sábado, a lua estava maravilhosa. Eu Tava lembrei da mesmo. lua quando você falou. Às vezes dá vontade de você ter câmera no olho, né? Assim, ó, pá. Exatamente, é isso que eu sempre penso, entendeu, Jordão? Aí, às vezes, essa vontade bate de ter essa visão em nossos olhos para que a gente consiga observar de uma forma melhor e aí depois imprimir, não sei o que acontece, né, e tal. Mas, e aí, é super interessante o que ele falou, né? Que aí essas pessoas, elas conseguem transpor o que Deus colocou em nossos olhos, né? E aí busca através da memória, trabalha
a parte física, né, e espiritual junto, e consegue transpor aquela visão que ele teve para um quadro, né? E isso, e muitas vezes em uma qualidade muito boa, né? De pintura. Tem uns quadros que são realistas, né? Tem os quadros que são abstratos. Então, os realistas mostram de uma forma muito nítida, muito real mesmo, né? Que se assemelha a fotos e tal, etc. Essas questões. Já o outro mostram de uma forma mais artística isso, né? Não que não seja artística, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Vamos continuar. Na arquitetura, tomam parte tanto a inspiração quanto o talento, assim como o trabalho do ser humano. A pintura procede de outro modo. Ela tende a fixar sobre uma superfície qualquer as impressões transmitidas ao cérebro pela receptividade das imagens. Ixi, Maria. Ó, chegou a levantar a mão. Pode falar aí, Laura ou Lúcio? Rapaz, eu só mandei aqui no chat perguntando da minha se estava travando só para mim, aí eu caí. Só foi eu perguntar, eu estava na internet errada, perdão. Mas, assim, eu queria dizer o quão o quanto realmente influencia, né? O nosso organismo, o nosso cérebro, principalmente. Hoje, por exemplo, em determinados jogos, determinadas séries que têm cenas específicas que eu não consigo jogar. Né? Por exemplo, eu tento jogar com meu irmão Minecraft. Lúcio, o que é que acontece quando eu jogo Minecraft? Toda vez que eu boto Laura pra jogar Minecraft, ela mexe a câmera rápido porque é em primeira pessoa. Né, é como se fosse tipo, a vista do personagem. E daí, por causa disso, ela fica tonta. Ela fica muito tonta, fica com vontade de vomitar e ela logo sai do jogo. E daí a gente descobriu que isso acontece tipo, algumas vezes em determinadas cenas de séries ou jogos, até mesmo se tipo, a câmera, se ela rodar um pouquinho, ela fica tonta, que é o que aconteceu na série que a gente acabou de ver. Que a câmera começou a rodar e ela começou a ficar tonta. E daí a gente assumiu que ela tem labirintite. Assumiram, que eu tenho labirintite, é maravilhoso. Mas, assim, para a gente ver o quanto influencia com coisas tão pequenas, tão simples, que a gente nem percebe, né? Agora, por exemplo, o Matheus lendo e relatando um pouquinho, né? Falando sobre que a pessoa vem realmente ter essa outra percepção de influenciando muito mais do que só espiritualmente, né? É algo muito interessante da gente perceber. Por exemplo, alguma série que começa a deixar a gente um pouco mais entristecido, né? Principalmente já tem algum distúrbio em questão de emoções e dentre outras coisas. Então, assim, é algo que muitas vezes passa despercebido. Verdade. Mas a gente tem estudado também, né, Laura, que todas essas questões, né, são trabalhadas de uma forma, quem descobriu, né, foi um gênio, de forma meio que instintiva para nós, né? Então, às vezes, a própria pessoa queria que você se sentisse como se estivesse ali, né? Como se estivesse aquela questão da primeira pessoa, né? Como se você fosse aquele personagem, né? Melhor do que aquela terceira pessoa, né? Que você vê de cima. Você ainda controla o personagem, mas você meio que é onipresente ali, né? Onipresente não, mas meio que vê a situação de cima, ao contrário da primeira pessoa que é você mesmo e causa essa sensação. A arte também tem muito disso, né? E foi o que eu falei, a arquitetura também trabalha com isso, né? Essa questão não sei, a questão da Torre Eiffel, quanto mais você olha para cima, né? Pode ser que você tenha alguma questão também, né? Eu acho que eu já ouvi falar de alguma coisa relacionada a isso, né? Que quanto mais você olha para cima, né? Mais te deixa entonteado e etc, né? Causa aquela sensação de
de grandeza real mesmo, né? Não é com a Torre Eiffel, né? Mas é com esses prédios magnâmicos aí que causam essas sensações, né? Então, vamos prosseguir aqui. Então, a diferença que a arquitetura tem para a pintura, né? Que a arquitetura ela tem uma questão uma questão de trabalho, como a gente falou, né? De um trabalho humano que é mútuo, né? É um trabalho que vai do arquiteto que pensou aquela questão até dos engenheiros, dos pedreiros e das pessoas que ali fazem parte daquele projeto arquitetônico, né? Já a pintura, né? Ela transmite algo muito interno, né? Muito uma questão de que é isso que ele falou. Você transfere para uma superfície impressões, né? Transmitidas pelo cérebro. Então, eu não sei dizer. É claro que a gente viu que os espíritos estão por trás também de algumas questões arquitetônicas, de projetos arquitetônicos e tal, etc., né? Mas eles, na pintura, me parece que é algo muito mais direto, né? É algo muito mais intrínseco ali, essa transmissão de informação. Até porque, parando para pensar agora, por exemplo, todo projeto arquitetônico, e eu conheço algumas pessoas que são arquitetas, né? Eu não sei quem é a Lorena que está aí. Acho que não é a Lorena que eu estou pensando, mas se for... Ei, gente, boa noite. É uma amiga minha, Lorena Donati, ela é arquiteta, ela faz parte do GED. É você, Lorena, tudo bem? E aí, de vez em quando, eu conversava com ela e tal, ela me mostrava uns projetos arquitetônicos e tal, né, de arquitetura. E antes deles saírem, né, para o concreto, para o papel, eles são meio eles são meio que criados no papel, né, ou então na tecnologia ali. Então, de uma forma, né, apesar desse trabalho conjunto com os pedreiros, com as pessoas ali, né, com o pessoal que muda a casa por dentro também, né, antes, né, ele surge em um desenho, ele surge em algo que você pode transmitir da sua cabeça para algum lugar, para alguma tela, né, para alguma superfície. Isso é super interessante também da gente pensar. No vosso mundo, a pintura também irá se inspirar em visões anteriores recolhidas pelo artista, seja no espaço, seja em mundos que ele habitou ou visitou. O ser que trabalhou especialmente nessa arte possuirá todos os materiais necessários para reconstituir em um meio fluidico, apropriado, os quadros suscitados pelo seu pensamento. Vossas cores terrestres formam uma paleta muito incompleta, porquanto, além daquelas representadas pela natureza, sois obrigados a criar cores artificiais com a ajuda da vossa química. Então, aqui a gente vê essa questão, né, da paleta que ele fala, deve ser a paleta de cores que o pintor fica na mão, né? E aí ele fala que essa paleta nossa de cores é muito limitada. E aí a gente precisa se utilizar da química, né, que deve ser aquela questão de mistura de cores, não é isso? Amarelo com verde. Amarelo com verde dá o quê, Bruno? Questão de
primeiro ano, hein? Questão de alfabetização. O Bruno está pesquisando neste momento o que amarelo com verde dá. Rapaz, eu não faço a menor ideia, mas eu vou chutar azul. Eu também não faço ideia, não, mano. Ai, Jesus, eu professor de educação física, rapaz, eu não sei, não. Eu nem sei se amarela é cor básica, falando a verdade. Quem sabe quem deve saber é a Laura, que a Laura manja das cores aí. Tem umas cores, tem uma cor que parece que é básica, mas não é, é uma mistura, entendeu? Acho que as cores básicas é verde, vermelho, azul e deve ser amarelo. Deve ser amarelo, enfim. Minha gente, tudo bom? As cores primárias são vermelho, amarelo e azul. Vermelho, amarelo e azul. Nem o verde é primário. Isso, são as cores primárias. Que aí, misturando elas, vão dando as outras cores. Ah, tem o branco e o preto também, né, Laura? Mas o branco é todas as cores, na verdade, né? O branco é todas as cores. E o preto é a ausência de cor, não é isso? Aí acertei. Ela até não respondeu, porque é exatamente isso. Então, é isso, né? Quando a gente usa essa química que ele fala, é essa questão do a gente misturar essas cores, né? Para poder conseguir chegar. Então, é que eu tô fazendo a maquiagem aqui para uma gravação, mas é isso mesmo, entendeu? O preto é tipo a cor mais escura mesmo, e aí que é justamente essa falta de luz, né? E o branco é quando tem no caso o preto é parcial ou completa luz por conta do cinza, né? Mas o branco é realmente quando tem essa combinação, principalmente com outras cores. É muito mais complexo do que a gente imagina, mas é basicamente isso que o Matheus falou. Show de bola, muito bom, muito bom. Mas é isso aí. Então a gente utiliza essa química nossa, né? Essa superfície, essa questão para poder criar novas cores aqui, né? Essa limitação. Apesar que tem muita cor, né? Eles identificam. Então, rosa é diferente de rosa bebê, que é diferente de rosa alguma coisa, que é rosa salmão, que é diferente de alguma coisa. Então, assim, a gente pensa que as cores são poucas, mas na verdade são muitas. Eu ouvi falar que tem muita cor. Vou até pesquisar aqui agora, por enquanto, que o Edu, ele fala para a gente aí. Vai lá, Edu. Beleza, cara. Essa parte das cores aí realmente me pegou bastante. De pensar que existem outras cores que são perceptíveis para a gente. Tá um pouquinho baixo, Edu. Vê se eu consigo falar melhor aí, vê se melhorou. As cores são imperceptíveis para a gente. De algumas cores, né? Nosso espectro de visão só consegue pegar do violeta até o vermelho. Então tem um espectro de cores, são as cores do arco-íris. E outras cores que a gente consegue criar quimicamente que não existem na natureza, né? Que é as cores fluorescentes, que tem a ver com luz, né? Que tem muito de luz também. E aí eu fico me perguntando, né? Quanta coisa existe que a gente não é capaz de perceber, né? Luz ultravioleta, que nossos olhos não veem, mas outros seres conseguem ver quando a gente está fora dessa limitação da matéria, né? E aí essa parte da química que auxilia a gente a criar coisas que não existem fisicamente, né? Então acho que a pintura consegue abstrair dessa ideia, desse conceito que a gente tem de cores aqui. Faz muito sentido. Muito bom, Edu. Isso é verdade, cara. A gente tem essa limitação até física, né? Como você falou. Então, até física a gente tem essa limitação de ter essa observância dessas cores, né? Eu estou lendo aqui, né? A cor de cada pixel é fruto. Pixel, no caso, é as cores que estão aí na nossa telinha aí, seja no celular, ou seja no computador, né? Das cores básicas, vermelha, verde e azul, como Laura falou, né? Cada uma dessas três cores possui 256 tonalidades, né?
da mais clara à mais escura, que combinadas geram mais de 16 milhões de possibilidades de cores. Ou seja, na Terra, nós temos 16 milhões de possibilidades de cores, né? Assim, diferentes. Então, isso... Matheus, isso que você está lendo aí é referente a digital, entendeu? Porque, por exemplo, quando a gente fala de cor impressa, cor digital, que é, no caso, as telas de celular, computador, TV, são quantidades diferentes, entendeu? Tem ainda em si um limite muito grande, no caso, dessas cores que a gente consegue enxergar através de computador, TV, celular, até quando a gente vai estudar a parte de impressão gráfica, lá na faculdade, a gente vê uma diferença até gritante, né? Quando a gente vai fazer arte para ser impressa e quando vai fazer arte para computação. A gente tem que ter um cuidado muito grande, por exemplo, com determinadas tonalidades, até mesmo um códigozinho que é, se eu não me engano, é CYMK, se eu não me engano, que vai diferenciando. Eu até coloquei no chat que a maioria dos seres humanos, né, chegam a enxergar até 99 milhões de cores. Isso tendo, lógico, alguma... Isso o ser humano, no caso, não consegue enxergar 100%, né? Não dá para enxergar as 99 milhões e distinguir qual é qual no nosso dia a dia. Mas também tem a questão de que um ser humano consideravelmente normal para os estudos, né, que aí eu não vou entrar em tanto detalhe, porque senão fica muito prolongado, consegue enxergar até 1 milhão de cores diferentes. E isso a gente compreende que é como você mesmo trouxe, né? Tem tonalidades semelhantes, mas ao mesmo tempo que destoam em alguma coisa. Então, a gente percebe que a cor é justamente como o cérebro vai interpretar os sinais de eletronervosos vindo justamente do nosso olho. Por isso, essa quantidade assim tão grande. E isso é o que a gente conhece, né? Parando para pensar assim, é o que a gente conhece. Imagina nós, como espíritas, né, desencarnando a quantidade muito maior de cor que não deve existir. Exatamente, né? Até por todas as limitações materiais que tem, desde da nossa visão até a questão química mesmo, a questão daqui da Terra mesmo, que não tem opções de a gente conseguir aqui alguns tipos de cores ou tipos de tonalidades, né? Muito interessante, gente. No além, o pensamento se concretiza em feixes luminosos, revestindo as cores mais variadas. Portanto, cada pensamento se traduz por um rasto brilhante, mais ou menos colorido, segundo sua orientação. E isso aí, a gente tem que parar para pensar, galera. Por quê? Nós somos seres terrestres ou nós somos seres espirituais? Né? E aí, quando ele diz que o pensamento ele forma cores, né? E aí ele fala, dependendo da sua orientação, a gente tem que parar para pensar que nós, artistas, nós jogamos um balde de tinta nas pessoas. Vocês já pararam para pensar nisso? Que nós, artistas, quando temos quando fazemos uma apresentação para as outras pessoas, dependendo do nosso tipo de orientação, do nosso tipo de vibração, né? A gente pode fazer um rasto, como fala ele, né? Um rasto brilhante para as outras pessoas, porque nós somos seres espirituais. Então, se isso acontece no mundo espiritual, né? Então, de alguma forma, acontece aqui também na Terra,
né? Mesmo que seja do outro lado. Então, de que forma a gente tem pintado as outras pessoas? De que forma, né, a gente tem jogado essa tinta, esse rasto brilhante para as outras pessoas? A gente tem pintado elas com cores brilhantes, com cores vivas, com cores que revigoram, ou a gente tem pintado elas com cores obscuras, com cores trevosas, com cores que dão algo ruim? A gente tem que parar para pensar nessa questão. Jordan? Eu lembrei do André Luiz também, esse exemplo, porque várias vezes ele vai falar em Mensageiros ou em outras obras que a intensidade das cores que saem do peito, assim, dos espíritos que ele acompanha no trabalho, varia muito do estado evolutivo em que essa pessoa se encontra. Então, além do que você falou, que é muito importante refletir sobre qual é a cor que a gente está colorindo em nossa arte, qual é o tipo de sintonia que a gente está conduzindo as pessoas. É bom lembrar também que a intensidade com que essa luz ela pode acontecer, essa luz brilha, ela está muito mais relacionada também à nossa evolução espiritual. E é importante, né? Porque ele vivia falando como às vezes ele via um espírito mais superior que ele, ficava assim brilhante, bonita assim durante a prece. E aí a dele era um fechinho assim, pequeno, mas ainda assim que fazia diferença. Então eu acho que é uma reflexão interessante também para complementar o que você trouxe, né? O Bruninho está até zoando aqui, qual cor que nossa casa pinta no ar? Qual? Que cada um pinta no ar, né? E é isso. Gostei, Qual não. a Eu cor e não qual... tô gostando do tom do Bruno. Opa, Ouviu? Não deixa ele, tô deixa gostando ele se desse tom do defender. Bruno. É uma pergunta reflexiva dessa essa hora. Mas é isso, né? Qual é a cor que a gente está pintando, gente? Sabe? Se a gente já viu que a arte é só sentimento, não é só sentimento, mas o motor da arte é o sentimento, sabe? A razão, ela só faz a gente pegar melhor aqui e ali, e principalmente qual é a intensidade que a nossa luz tem brilhado, né? O que depende de nós fazer para aumentar essa intensidade? E aí se dá interessante que isso... E aí fica difícil, né, a gente explicar para uma pessoa que... Até para nós espíritas mesmo, mas para uma pessoa que é leiga, né? Quando a gente fala assim, cara, você tem que brilhar a vossa luz, cara. Brilhar fazer esse rastro brilhante, atingir as pessoas de forma positiva e tal. Aí o cara, pô, legal, cara, vou fazer assim. Aí você chega e fala, mas ó, a luz não deve cegar, mas clarear a alma. Aí o cara, quê? Como assim, cara? Você fala para eu iluminar as pessoas, mas eu não posso iluminar muito? E é super interessante, né? Porque para a gente tentar explicar isso, até para as pessoas mesmo que são espíritas, né? É difícil. E aí a gente consegue achar isso numa coisa da vida, né? E em outras religiões também. Nessa religião na nossa religião, o espiritismo, né? E no cristianismo, que essas passagens de Deus, né? Não vai deixar a candeia debaixo do aquele, que fala essa frase, né? Você deve iluminar a pessoa, mas para clarear a alma e não para cegá-la, né? Então, assim, você não deve forçar nada, você não deve brilhar demais, né? Mas de uma forma que a pessoa entenda. E tem a questão do yin yang, né? Que é o taoísmo, né? Que é uma religião que nos mostra que o equilíbrio é a alma do negócio. O equilíbrio é tudo na vida, né? Então você tem que iluminar as coisas, mas não pode iluminar demais, porque senão você cega isso. E isso eu levo para a vida de uma coisa muito simples, né? O pessoal fala, você tem que beber muita água, cara, e tal, etc. Mas se você beber extremamente água, né? Beber, sei lá, 4 litros por dia e tal, etc., você também passa mal. Isso faz mal para o seu corpo, né? Não faz bem para você, né? Se tomar uma quantidade equilibrada de água
para que o seu corpo funcione bem, né? Que é de 2,5 litros por dia, né? Atira a primeira pedra, quem bebe isso todos os dias. Eu bebo pouquíssima água, eu devo beber 1 litro, 1,5 litros. Isso é triste, né? E ajuda bastante no caso de doenças como coronavírus e tal, etc. Vamos seguir, então. O chat está bombando. Esse povo não fala. Vamos lá. Entendeis que é mais fácil para um ser que já possua, por sua evolução, um passado artístico, reproduzir no meio fluídico, não somente arcadas arquitetônicas, mas também telas sobre as quais irão se imprimir cenas reconstituindo o que eu chamaria de sonho em cores. E isso é super legal, cara. Achei muito legal essa expressão que ele falou, sonho em cores, né? Porque, querendo ou não, os sonhos ou a nossa imaginação é tudo aquilo que a gente tem dentro de nossa mente. Quando a gente começa a imaginar aquilo, no mundo espiritual, aquilo se torna, se você, né? Aquilo se torna real. Então, eu quero imaginar uma coisa que eu vivi no passado, ou na minha imaginação, né? Uma flor que eu vejo na minha mente, né? Aquilo se torna um sonho em cores. Isso é muito, muito legal. Achei muito bacana essa expressão que ele usou aí. No próprio espírito do ser, as cores existem em estado latente, visto que elas mesmas são formadas por moléculas diferentemente coloridas. Essas moléculas podem ser comparadas a pequenos pedaços de vidro de variadas cores. O pensamento, atravessando essas moléculas, fará uma projeção que reproduzirá os assuntos que o ocupam. A fotografia em cores pode ser tomada como comparação, pois que, de uma forma bem restrita, ela pode dar uma fraca ideia das colorações fluídicas do espaço. E aí, você se pergunta, né? Ah, Matheus, ele está falando de... Eu até pesquisei aqui, de fotografias em cores em 1922. Aí eu pesquisei aqui, galera, não se assustem. Realmente, ele não previu nada, tá? Uai, cadê? Ah, eu pesquisei no computador. Eu acho que a... Quer ver? Fotografia em cores. Se eu não me engano, ela nasceu antes disso. Fotografia colorida. Ela surgiu... Ai, Jesus. Em 1861. Então, a primeira fotografia surgiu em 1861. E como essa psicografia é de 1922, então já tinha mais ou menos 50 anos, um pouquinho mais, né? De que a fotografia em cores, ela existiu, né? Apesar que se ele previsse a fotografia em cores também, não seria nada absurdo, né? Mas deixar tudo os pingos no is para a gente ficar mais tranquilo, né? Então, isso é super interessante, né? O que ele falou, que as nossas moléculas, elas podem ser comparadas a pequenos vidros, né? Pequenos vidros com cores. E aí o pensamento, atravessando essas moléculas, fará uma projeção que reproduzirá os assuntos que o ocupam. E isso aí é muito legal, cara. Muito legal, muito legal. Porque ainda mostra ainda mais que a gente estava falando a nossa responsabilidade, né? Dos nossos pensamentos. Que é algo natural, cara. A cor está no nosso corpo, né? Como ele diz. E ela está dentro desses vidros que quando o nosso pensamento atravessa ele, né? Atravessa do nosso corpo, do nosso cérebro, né? E transmite para as pessoas, dependendo das coisas que a gente quer transmitir, chega até as pessoas.
E aí, a Lorena falou que, né, eu tô de olho no chat aqui também, eu tô assim, que tem umas cores escuras que são bonitas mesmo, são lindas mesmo. Mas aí a gente desconhece a quantidade de cores e o efeito que aquilo pode dar. Então, a gente vê uma cor escura, que é muito linda, que realmente pode acalmar, pode fazer uma outra questão, e uma clara que às vezes pode agitar, que naquela hora não serve para a pessoa, né? Não pode. E ainda pode ter cores que ainda causam outros sentimentos nas pessoas, espiritualmente falando, que a gente desconhece, mas que, como ele diz, está dentro de nós, dentro das nossas moléculas, né? E aí, quando a gente tem um pensamento de ódio, de rancor, um pensamento... nem isso, às vezes é um pensamento mesmo, como eu posso dizer? Sem pensar, né? Um pensamento assim... não sei dizer. É um pensamento que a gente só transmite aquele pensamento, né? Sem pensar nas consequências e tal, etc., como artista que eu quero dizer, né? E aí, quando esse pensamento, quando essa energia, quando essas cores, quando esse rastro brilhante, né, do nosso pensamento atravessa os vidros, forma a cor, que a gente desconhece algumas cores e atinge essa pessoa em cheio, qual é a responsabilidade que a gente tem por essa pessoa, né? Por isso que é bom a gente sempre falar, tudo faz sentido, né? Está sempre conectada ao nosso radinho, aquelas vibrações positivas, né? Para que a gente consiga fazer com que, neste momento que a gente transmita isso tudo, todas essas questões, a gente esteja inspirado para que não machuque as pessoas, mas sim renove. Edu, desculpa, vai lá, pode falar. Massa, cara. Isso aqui me faz lembrar e conectar todos os assuntos com a ciência evoluindo, né? Chegamos na parte da quântica, que conseguiu definir que tudo na natureza é vibração. Fone, Edu, por favor. O fone tá ruim? Tá um pouquinho só. Vê se melhorou agora. Melhorou. Agora eu vou ficar paradinho aqui para ver se eu consigo. O fone que tá com problema. Tudo na natureza é vibração. Foi Nikola Tesla que falou isso, né? E depois, futuramente, os precursores dele lá da física quântica falou sobre isso. As cores são vibrações da luz, são formas da luz se manifestar através dos nossos sentidos, né? Vibração eletromagnética, cada uma cor tem uma frequência definida que vai chegar nisso. O que eu achei fantástico nessa definição aqui, que eles conseguiram traduzir para a gente uma analogia entre a luz, ela estimula as cores no corpo material, né, de acordo com o que aquele corpo absorve de energia e libera de energia, você consegue enxergar uma cor, né? Se ele absorve algum tipo de frequência e libera outro tipo de frequência que a gente enxerga a cor. Da mesma forma, o nosso perispírito também é influenciado pelo pensamento. Então, da mesma forma que a matéria é influenciada pela luz, que ela se mostra em algum tipo de cor, nosso perispírito, nosso ser espiritual, ele também é influenciado pelo pensamento. Então, nosso perispírito todo está sendo trabalhado com relação a isso, e é fantástico pensar nessa analogia, né? Pensar o quanto que a gente trabalha vibracionalmente nosso perispírito para a gente conseguir absorver, estar em sintonia com pensamentos positivos ou negativos, para conseguir vibrar a nossa aura. Pessoas que têm mediunidade conseguem enxergar auras com cores diferentes, né, de acordo com o nível de absorção de pensamentos negativos ou positivos que a gente tenha. Então, pensa quanto que é fantástico a gente conseguir pensar nisso, pensar nessa nossa forma de estar em sintonia com pensamentos positivos que fazem a gente vibrar com cores, né, entre aspas, né, com cores relativas àqueles pensamentos, né? É muito bacana pensar sobre isso. Muito legal, Edu. Muito legal, obrigado por falar. E acho que tudo se conecta, que nem você falou mesmo, né? Tanto corporalmente, tanto aqui na Terra, como no espaço, né? No mundo espiritual. E aí a gente tem, como a gente já falou em outras aulas, exemplos que comprovam, né, isso, né? Aliás, isso é uma das teorias mais importantes da nossa comprovação de não existir um inferno, né? De existir, na verdade, a criação do seu próprio inferno,
Então, quando a gente passa para o umbral, né? Quando a gente passa para o mundo espiritual, na verdade, né? E aí o pessoal tem medo de chegar no umbral, né? A gente percebe que, na verdade, a gente não tem que ter medo disso, né? Que a gente vai estar aonde o nosso pensamento irradiar o nosso, na verdade, onde irradiar aquilo que nós estamos pensando, né? Então, o nosso inferno, né, se dá naquele tipo de pensamento que a gente está tendo no momento. Então, os vales dos suicidas, né, ele deve atrair, né, naturalmente as pessoas que ali têm aquele mesmo tipo de pensamento, né? Que acabam de cometer o suicídio e está pensando naquele momento e etc. E aí, a partir disso, ele cria esse estado de espírito, né, no mundo espiritual, né, que é esses vales gigantescos, né, onde as pessoas se veem caindo eternamente, etc., que deve ser muito assombroso para quem está ali e para quem passa por ali para resgatar e tal, etc. Acho que o Edu, não sei se levantou de novo, né, Edu? Porque o Jordão levantou Não, a eu mão. esqueci de apagar. Mas não tem problema, não. Abaixa. Ah, O beleza. Jordan tá Valeu. contigo agora. Vai lá, Jordan. Eu estava lembrando também, durante a fala do Edu e a sua, logo depois, que a importância dessa questão dos pensamentos que diz quem nós somos, e principalmente mergulhar no que a gente sente, né? O que a gente sente em contato com determinada arte, na produção com determinada arte, com a maneira como a gente está expressando aquilo que nós sentimos. E aí é importante não entrar numa culpabilização, né? De, eu estou sentindo esse sentimento que eu considero negativo, então eu sou uma pessoa ruim, isso aqui. Não, não é isso. É no intuito de autoconhecimento, no intuito de se enxergar como está hoje. E se enxergar principalmente como ser em evolução, porque você falou muito, né, de que naturalmente o espírito vai se direcionar após a morte aonde ele está sintonizado, e é isso, porque o que sintoniza é a cabeça e o coração. Então, se a nossa cabeça ela está iluminada, conectada com o alto, mas o nosso coração não, é um pouco difícil a gente desconectar de algumas coisas. Eu acho que é interessantíssimo também refletir sobre isso, porque tem a ver com a questão do materialismo, né? Do quanto a gente está vivendo uma vida materialista. E a gente não pode mudar o mundo ou os outros, a gente pode mudar a nossa forma de enxergar a vida, a nossa forma de lidar com ela. Então, eu acho muito interessante, porque se a arte ela é um instrumento que nos leva a mergulhar em nós mesmos, nos leva a mergulhar em nossas histórias, então a gente tem que ter essa disposição de enxergar qual é o tipo de arte que está nos conectando, por que ela está nos conectando e o que a gente está se expressando, né? No intuito de se autoconhecer, não de se martirizar, não de se condenar. Eu acho muito bacana isso, porque isso aí vai ser uma reflexão para a gente descobrir coisas que nem sabia que tinha dentro do coração, né? E até mecanismos para acessar ou para parar isso. Não estou me sentindo muito bem, como é que eu consigo tirar essa sintonia? Eu vou botar uma música que me faz bem, vou ver um filme que eu gosto, vou ler um livro que eu gosto, sabe? Espírita ou não, essas coisas, né? Tô precisando de leveza, então vou ver uma série de comédia, por exemplo, que eu amo. Vou ouvir uma música relaxante. E isso são mecanismos que nos ajudam, né? A vibrar essas cores mais leves, intensamente leves, sabe? Acolhedoras, consoladoras. Porque, querendo ou não, isso toca os outros. Uma pessoa boa, uma pessoa legal, uma pessoa assim que emana energia boa, quando a gente está perto, a gente sente isso. Mesmo não sendo acreditando em nada, a gente sente quando a pessoa é uma pessoa boa. Porque isso é uma lei da natureza, né? Exatamente, Jordan. E aí, corroborando o que você falou, né? A gente também não é super-homem, né? Não é super-mulher e tal, etc. E por isso que é importantíssimo orar e vigiar, como a gente falou em algumas aulas anteriores, né? A gente se sintonizar para que a gente... Porque a gente não é super-homem, então as coisas da vida vai causando na gente, né?
um desânimo normal, como tudo na vida, cara. Como que a gente está aqui na Terra para isso. E aí, quando a gente se sintoniza, quando a gente ora, quando a gente vigia os nossos pensamentos, a gente consegue ficar nesse tipo de vibração e etc. e se melhorar, né? Porque quanto mais acostumado a gente está com isso, mais a gente vai ficar ali. Então, se a gente está acostumado com a vibração baixa, a gente vai ficar naquela vibração baixa até acontecer algo muito ruim para a gente acordar. Ou a gente está acostumado com a vibração alta e aí só seguir um caminho, né? Legal refletir que às vezes a gente acha que é autossuficiente, né? Isso. Nossa, eu não vou orar agora porque eu consigo pensar e não vou me equilibrar. E às vezes a gente precisa até deixar o orgulho de lado para poder falar, não, eu preciso de ajuda. Vou procurar recursos fora de mim para me ajudar a sintonizar. Uma prece, pedir para Jesus. Uma coisa que sempre nas obras de Emmanuel, nos romances, trazem é que os personagens que estavam em aflição, eles sempre lembravam de Jesus. Nem que seja uma prece rápida, um pedido assim de ajuda, me ajuda a fortalecer aqui. Isso é humildade consigo mesmo, né? Ninguém tem que ser autossuficiente aqui na Terra, porque a gente está aprendendo a caminhar ainda. Exatamente. E esse exercício é difícil. Que até Jesus tinha, né, cara? Ele, quando se sentia precisava orar, ele orava, cara, porque ele precisava se sintonizar. E aí a gente, eu sou super poderoso, eu vou orar. Vai lá, cara, se você quiser. Ai, Jesus, vamos lá. Vós vedes daqui a diversidade das cenas que podem ser projetadas por seres especialmente organizados. Naturalmente, aqueles que trabalharam a pintura são os que projetam os mais belos quadros, porque possuem a harmonia da linha e a ciência do desenho. Acho que isso falta só mais 2 aqui, eu vou ler diretão, para a gente não. Ainda faltam 2 minutinhos. A atração dos meios espirituais não é uma palavra vã. Foi o que a gente estava falando, né? A corrente se perpetua e se estende. A evolução prossegue, mesmo no espaço. E numerosos são os espíritos que, voluntariamente, buscam se impregnar de qualidades radiantes dos espíritos mais avançados que eles. Estes criam, por meio em que vivem, quadros, cenas de um deslumbramento extraordinário, de uma riqueza de colorido incomparável. Como na arquitetura, esses quadros são perecíveis, de acordo com a vontade do ser que os formou. Mas existem regiões onde, seja uma arquitetura, seja em pintura, cenas e monumentos subsistem após a reencarnação do seu autor. É como um dos limites do espaço separando o mundo etéreo, os mundos etéreos, mundos numerosos, onde a vida é puramente espiritual e que são frequentados apenas por espíritos muito elevados. É lá que os seres vão, em missão, buscar as altas inspirações, iniciar-se no culto do belo e do bem, impregnando-se de radiações que têm um caráter realmente divino. E aí nós vamos começar a parte 4, né? Que é sobre leitura e oratória, que tem a ver com poesia, né? Declamação e etc. A língua francesa e a ideia espiritualista. Interessante também. Será que tem a ver alguma coisa? Não é à toa que, né? O espiritismo foi criado na França. Vamos pensar se tem alguma ligação com a língua francesa. Legal isso aí. E aí sobre aqui, né?
interessante dizer, eu acho também que não me surpreende, né? Se aqui na Terra a gente pode eternizar essas obras belíssimas de artes e arquitetônicas, porque no mundo espiritual também, dependendo do artista, dependendo do seu poder, a gente também não conseguiria fazer, né? Seria muito limitado, né? Os artistas não conseguirem deixar a sua arte lá no mundo espiritual, exatamente para que as pessoas pudessem fazer essa peregrinação para ir até lá, se inspirar, se banhar dessa radiação boa, desse belo e do bom, para assim voltar mais inspirados, mesmo que esse artista já esteja reencarnado em outros mundos, né, e vivendo outras vidas. Super interessante, eu acho isso muito, muito legal mesmo. Imagino os artistas lá, né? Será que um dia a gente vai poder ter um museu lá que a gente possa visitar no mundo mais superior? Um museu de artistas, grandes artistas Fazer aí? uma excursão lá, né? Já pensou? Fiquei pensando nisso. Muito legal, muito legal, muito legal. É isso aí, galera. Muito bem, acho que eu trago na aula que vem, vou pesquisar aqui algumas obras, algumas pinturas mediúnicas que desde o início eu queria trazer para vocês, e aí eu trago aqui no começo da aula, a gente dá uma olhada nessas pinturas mediúnicas e vê qual o sentimento que a gente tem em relação a essas pinturas mediúnicas. Vamos, mesmo que seja diferente, né? Porque é online, né? Pintura tem muito dessa vivência, de você estar ali, sentir a energia da pintura. Aula prática. E aí a gente pode vivenciar essas pinturas aí, vai ser legal. Vou tentar fazer isso com as outras questões, né? E aí o próximo é poesia, e aí eu já vou trazer algumas outras poesias também. Se pá, semana que vem, no começo da aula, pintura, e no final da aula a gente tenta fazer uma poesia, o que a gente sente, né? Com a poesia, seria interessante. Tá bom, galera? Show de Parnaso tá bola. aí, né? Hã? Parnaso tá aí. Cheio de poesia linda. Isso aí, cara, muito bom. A gente já vai buscando aí se inspirar para poder semana que vem. Vou até bater um papo com você. Tem umas poesias muito boas também do normal, não sei se é espíritas mesmo, que eu peguei aqui que são bem expressivas, cara, né? Eu até tinha anotado aqui, mas depois a gente conversa. Vamos acabar a aula, senão o tempo vai ficar muito grande lá. E aí a gente só vai fazer a prece, Lorena. Se você quiser, a gente faz a prece e a gente já termina aqui. Então, beleza. Alguém gostaria de fazer a prece, nos guiar em prece neste momento? Posso. Beleza.